Caríssimos colegas de 8º Encontro Nacional dos Memoriais, convido a todos a iniciar os trabalhos desta tarde, após esta visita que certamente deve ter despertado em todos um sentido de retrospecção, levando-os a pensar como é importante nós termos este contato com um passado que nos remete a tempos até sobre certos aspectos românticos, né? Em que se valorizava os detalhes, em que se valorizava a sensibilidade, enfim, de uma arquitetura que parece que já está distante e não encontramos mais. E, portanto, até inspirados pelo que puderam ver no Palácio da Justiça, nas homenagens que foram feitas a pessoas destacadas, personalidades que são exemplos de trajetória institucional, exemplo de abnegação a uma causa, a valores, a princípios, enfim, é que nós vamos, portanto, dar início a esta fase, dizendo a todos, e muitos aqui participaram de vários encontros nacionais, que cada encontro tem a sua vida própria, a sua dinâmica, mas, de certa maneira, todos se integram nos mesmos propósitos e objetivos, e, portanto, a sequência das conclusões, elas se harmonizam, elas não se digladiam entre si, não se sobrepõem, mas, sobretudo, se complementam, se completam. Então, tudo o que foi definido nas cartas anteriores, na verdade, é o reflexo daquilo que foi se amadurecendo, que foi se discutindo, deliberando, e que restou projetado dentro de perspectivas de implementação dos anseios, das inquietações de todos aqueles que lidam com a gestão documental, com a gestão dos memoriais, enfim. Então, dentro dessa sequência lógica, desse encadeamento natural, é que muitas das conclusões que foram sendo alcançadas ao longo desses debates, dessas reflexões, nos diversos encontros nacionais, na verdade, hoje já estão realizadas, já estão concretizadas, dentre as quais, e talvez essa seja a mais destacada e importante concretização, está aquela de tornar o Conselho Nacional do Ministério Público a instância uniformizadora de procedimentos, a instância que, de fato, catalisaria todas as reflexões extraídas dos diferentes encontros e que pudesse balizar todas as realizações, que pudesse preencher todas as lacunas que ainda existiam nos Ministérios Públicos Nacionais. E o CNMP, felizmente, depois de completar os seus 12 anos, eu acho que, com a sensibilidade das duas composições anteriores, quer dizer, essa que ainda está findando o mandato e a composição anterior, portanto, atendeu a todas as propostas que foram lançadas nos encontros sucessivos, no sentido de trabalhar uma orientação normativa sobre o trato da memória e da história. E não só no sentido genérico, mas no sentido particular também, já que, através das duas resoluções que foram distribuídas previamente a cada um dos presentes, se projetou ali também
uma exigência natural de que os ministérios públicos, tanto no âmbito da União quanto dos Estados, passem a adotar uma política de gestão documental e uma política de gestão de memória. Isso, quer me parecer, seja um marco fundamental do que irá acontecer daqui por diante em relação a esses dois aspectos fundamentais, a gestão documental e a tutela da memória institucional. Então, basicamente, me parece que nesse início de discussão, e todos estão franqueados para apresentar, né, estão convidados, aliás, desafiados a apresentar suas sugestões, propostas, porque neste documento me parece que nós temos que principiar pela consideração, e nós sempre temos feito isso, considerando, né, enfim. Dentre esses considerandos, me parece que o primeiro deles tem que ser considerando a orientação normativa do Conselho Nacional do Ministério Público, contida nas resoluções 138 e 158, né, que estabelece as regras, né, as regras gerais, as diretrizes gerais para a preservação, promoção e difusão da memória do Ministério Público, bem como institui o Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público, Planame e seus instrumentos. Nós temos que partir desse primeiro considerando. Esse é iniludível. Considerando também, obviamente, as discussões que foram travadas durante este 8º seminário. E aí eu já coloco, e já tinha discutido com a Cíntia, e também aqui já ouvi da colega Heloísa, por exemplo, que hoje pela manhã nós tivemos uma explanação, uma exposição extremamente proveitosa do ponto de vista, né, da necessidade de nós adequarmos os nossos espaços para a acessibilidade. Então, me parece claro que, como nós estamos buscando trabalhar sob a orientação normativa do CNMP, a implantação de novos memoriais pelos ministérios públicos, e alguns estados da federação não possuem. Eu visitei alguns ministérios públicos e não vi, por exemplo, no Pará, embora o Pará tenha iniciativas extremamente positivas, como uma obra que resgata até toda a sua trajetória histórica, né, Jorge? Espetacular aquela obra. Mas nós temos, com o Amazonas, estados que ainda não dispõem de espaço de memória. Outros que dispõem, mas são espaços extremamente acanhados, né, Paulo e Simone? Espaços que precisam ser repensados, né, do ponto de vista, não só do ponto de vista da estrutura física mais adequada, mais ajustada, mas, sobretudo, da localização. Eu sempre tenho defendido, tenho conversado com o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, tenho conversado com cada procurador-geral individualmente e tenho defendido a tese de que o memorial é a alma da instituição. E o memorial não pode ficar nos subterrâneos da instituição. O memorial o memorial é para ser visto. É para ser lembrado. Memória, o próprio nome já o diz. Não é para ser esquecido, marginalizado. Se não puder ser no mesmo prédio que abriga a instituição, como ocorre no Amapá, do Dr. Márcio, né, e de outros estados, como o Palácio do Ministério Público ou da Justiça no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que seja, né, num local adequado, num local que possa ser histórico. Parece que no Pará está se iniciando um trabalho voltado para isso, num local que possa ter visibilidade. E, sobretudo, é importante, viu, Cíntia, que o memorial não seja só para o público interno. O memorial, ele não pertence aos membros do Ministério Público nem aos servidores. O memorial pertence à sociedade. O memorial é para ecoar na sociedade
a perenidade dos atos, das lutas institucionais em proveito da sociedade. Os grandes casos, os rumorosos casos, e aqui em São Paulo tem tantos, não é isso? Então, nós não podemos deixar de transformar esse espaço num espaço de contínua reflexão crítica e de autocrítica. Tá certo? É para os membros, para os servidores e para a sociedade. Portanto, nós temos que convidar as universidades, a estudantada, temos que convidar todos para que possam compreender a instituição, compreender o seu esforço, o seu trabalho. Então, por isso mesmo, o memorial deve estar constantemente sendo dinâmico, expondo, tornando-se um espaço para que membros possam se reunir periodicamente em datas importantes da instituição, até para dar essa força, essa pujança na continuidade do trabalho que vai sendo desenvolvido ao longo dos tempos. Então, as exposições periódicas são sumamente importantes. Eu conversei com o doutor Molineiro, conversei com a Cíntia. São Paulo, por exemplo, onde se iniciou um trabalho extremamente positivo dos chamados grupos especiais de atuação, os GAECos, né? Não pode perder o trabalho que foi desenvolvido, as grandes operações. Tudo isso, na verdade, traz estima e aumenta a autoestima institucional. Nos faz bem mostrar que nós servimos bem a coletividade, que é para isso que nós existimos. Não é? Então, eu queria registrar isso, que os memoriais também, né, considerando as balizas que já foram traçadas, considerando a necessidade de se dotar cada instituição de uma política de gestão de documentos e de uma política de gestão de memória institucional, considerando a necessidade de se estabelecer medidas que garantam plena acessibilidade aos membros, servidores e cidadãos, não é? Eu acho que isso é fundamental. Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de classificação e tabelas de temporariedade de documentos no Ministério Público, nós temos que dialogar também. Nós temos que ter uma linguagem uniforme, uma linguagem padronizada que todos compreendam. Me parece que isso ainda não existe, compreendendo as peculiaridades de cada região, mas isso é fundamental e nós fizemos questão de colocar isso na norma aprovada pelo CNMP. Portanto, considerando todas estas situações, considerando as conclusões extraídas das diversas cartas anteriores, eu estou colocando assim aleatoriamente, mas aí, né, vamos colocando aí, cada um depois vai, eu vou já abrir para cada um que queira se manifestar, considerando também, é importante essa consideração, considerando a necessidade de se prover aos ministérios públicos de profissionais, né, eu não sei qual que seria, como é que nós deveríamos colocar, de profissionais, não sei se qualificados, ou profissionais da área de memória e história, alguma coisa de gestão documental e de memória e história, especialmente historiadores, museólogos, etc. Eu acho que a gente tem que colocar isso, né? Não é isso? Considerando a necessidade de se compor o acervo histórico de cada Ministério Público, bem, né? Eu acho que a gente tem que colocar isso, porque a gente faz um link com a necessidade do historiador, né? Considerando a necessidade de preservação desse acervo, eu acho que aí, né, surge a justificativa para os profissionais da gestão documental e da tutela da memória. Então, meus caros, eu acho que nós teríamos que registrar todos esses aspectos para, posteriormente, portanto, levarmos as propostas, e aí as propostas ficam abertas, dentre as quais, então, eu entendo que devamos encaminhar proposta para o Conselho Nacional, proposta para os procuradores gerais, proposta para o comitê gestor do Plano Nacional de Memória, os integrantes, o presidente e os integrantes do nível decisório, para que se possa trabalhar
todas as orientações normativas e não se perder o sentido de continuidade de tudo aquilo que vem sendo construído ao longo dos tempos. Portanto, eu abro espaço, nós estamos com o microfone aqui sem fio, eu só ia pedir o apoio de algum servidor da casa para nos ajudar no encaminhamento do microfone para quem quiser usar da palavra, que fica desde logo aberta para os diferentes e queridos colegas. Obrigado. Vamos aí, depois a gente tenta ver como é que a gente... Não, não escrevi nada não, só falei. Ah, tá. Então tá, eu vou começar. Isso. Pode falar já? Pois não, meu caro. Boa tarde, meu prezado doutor Antônio. Boa tarde. Eu, analisando aqui a sua fala, nós estamos lá no Paraná com essa questão do espaço. A gente percebe que essa é uma das questões de grande dificuldade do que a maioria discute, não é? Sim. Principalmente quando se trata na questão de um espaço de cunho praticamente mais histórico, não é? Nós lá, por exemplo, tínhamos a Casa Rosada, que até pouco tempo fazia parte da estrutura do Ministério Público do Paraná, e agora, em negociação com o governo do Estado, houve uma devolutiva que não vamos mais ficar com a Casa Rosada. Então, toda aquela estrutura que tinha já um histórico correlacionado com a história do Ministério Público, praticamente já foi dado como perdido. Agora estamos em construção com um novo prédio para a nova sede. Há uma perspectiva que até o fim do ano talvez saia. O Procurador-Geral de Justiça da época, o doutor Jacó, tinha cogitado, inclusive, a gente ficar no prédio novo. A ideia dele era ter uma ideia que se encaixava justamente nessa questão que eu acho muito importante, que é a questão da visibilidade do memorial. É lógico que você conseguir um espaço grande, que algumas dimensões que alguns esperam, eu acho que também até não é tanto viável. Eu acho que, como está aqui no caso de São Paulo, por exemplo, eu achei o espaço aqui, se a gente conseguisse, todos os estados conseguissem um espaço dentro do perfil da característica do espaço físico daqui, já seria significativo. Eu penso que uma das reivindicações que devia ser colocada nessa carta era justamente de que se desse ênfase, né, saísse nessa carta uma ênfase justamente nessa questão do papel da visibilidade, da importância dos memoriais. E, quanto à questão do espaçamento, é lógico que eu acho que é meio difícil, às vezes, querer exigir demais, mas que, independente de onde vai ser colocado, que se pense, que se coloque em um espaço que dê visibilidade, né, para que se possa enaltecer o trabalho do que é feito no aspecto do resgate histórico, que é uma coisa muito importante. Eu só ia te pedir para você se identificar, porque excuse me. São os vários encontros, muitos já gravaram o seu nome e outros querem sabê-lo, né? Tá, e outros não, mas por gentileza. Então, meu nome é Mauro Domingos dos Santos, faço parte da equipe do Memorial do Centro de Preservação da Memória do Ministério Público do Paraná. Pois é. Eu queria, Mauro, até te dizer o seguinte, eu fico muito triste quando se perde, né, esses espaços que já são referências, né? Por exemplo, no Maranhão também está acontecendo isso, era um palácio no centro histórico de São Luís e houve a transferência, ou está havendo a transferência lá para a nova sede da Procuradoria-Geral. Sem desdouro para as escolhas, e quem sou eu para criticar a escolha de um procurador-geral que, né, analisa os diversos aspectos, mas o importante é que, se há essa transferência, não se perca de mira que tem que haver um novo espaço, e um novo espaço condigno, que possa realmente permitir essa transparência, essa visibilidade, para que o memorial possa dialogar diuturnamente com membros e servidores e com a sociedade de uma maneira geral. Então, eu acho isso fundamental e dentre as propostas, né, eu acho, ou dentre as conclusões, nós não podemos deixar de extrair uma dessas, que é justamente que os gestores realmente procurem, dentro das orientações normativas do CNMP, identificar espaços condignos que possam abrigar, né, os centros de memória, para que se permita essa completa visibilidade. Um segundo palpite, vou dar uma de bicheiro aqui,
Eu já recebi vários telefonemas de outros estados solicitando como é que ocorreu a estruturação do Centro de Preservação de Memória nosso. Eu até confirmo que os encontros memoriais eles são significativos, e eu me lembro que no último encontro que eu participei em Minas Gerais, para nós foi muito significativo, porque toda a estrutura do regimento do Centro de Preservação da Memória do Paraná foi feito embasado justamente na estruturação do que foi feito em Minas Gerais. Então, eu acho que deveria se ter um canal de disposição, mais ou menos com um cronograma de como você estruturar o seu Centro de Preservação de Memória, né? Com dicas, com orientações no sentido técnico, né, de como você começar. Nós, por exemplo, começamos em 1996 com uma resolução, a princípio, sem muita estrutura, não tinha muita argumentação nessa resolução. E nós fomos estruturar agora, a partir praticamente de 2014, graças ao Ctrl+C e Ctrl+V que a gente fez com os nossos amigos de Minas Gerais. E eu tenho recebido isso já de outros estados, de Rondônia, recebi agora faz 15 dias, pedidos de como é que se faz, qual é o procedimento, ou seja, por onde começamos. Então, eu acho que o aspecto legal, para se oficializar, deveria se ter, né, a questão do pensamento do espaço, do acervo, eu acho que se pudesse criar uma espécie de uma mini cartilha e enviar, quem sabe, para todos os estados da federação, recomendando a criação do Centro de Preservação da Memória, mas com uma cartilha, quem sabe, esboçando as ideias e algumas coisas que já foram feitas em outros estados, né? Nas normas nós já temos alguns indicativos, sim. Mas o que a gente pode fazer nessa conclusão é que o comitê possa desenvolver estudos para viabilizar uma cartilha no sentido de facilitar, sim, para os gestores a criação desses espaços de memória. Tá certo, Heloísa, Yara? Tá bem? Márcio? Eu acho que a gente pode lá desenvolver no âmbito do CNMP, então a gente poderia dizer isso, né? Concluir também que o comitê, o COPLANAME, Comitê do Plano Nacional, possa ser instado a desenvolver estudos, né, no sentido de se viabilizar uma cartilha, né, do passo a passo, né, objetiva e clara no sentido da instalação. Também poderíamos, dentro dessa sua fala, extrair outra conclusão, que seria aquela pertinente a uma interlocução entre os diversos espaços de memória do Ministério Público, para que também se possa garantir que tudo aquilo que for algo positivo possa, né, ser partilhado para a partilha ou para o compartilhamento de experiências ou boas práticas. Nós podemos concluir nesse sentido. Isso é ótimo, eu acredito sempre, porque eu até quero... que de Minas foi, né, uma boa experiência. Sim, para mim foi uma experiência muito positiva. Eu até esse, por exemplo, eu entrei agora no grupo que foi criado, até quero dar o parabéns, não sei para quem que deu a iniciativa necessariamente, porque eu nem pude reparar, criaram um grupo de telefones para a gente fazer contatos WhatsApp. Eu achei muito positivo também. Não é? Ótimo. Mas era só isso que eu tinha a dar. Obrigado pela contribuição, que os outros também precisam participar, né? Excelente. Uma outra conclusão que eu queria encaminhar, se me permitem, é que conclui-se, né, que depois de todas as discussões, além da questão da acessibilidade, que nós já tínhamos comentado, é que os gestores, né, do Ministério Público, em consonância com o quanto disposto nas resoluções do CNMP, possam, doravante, inserir no orçamento da instituição a previsão de verba para a criação e manutenção dos espaços de memória no âmbito do Ministério Público. Essa é uma conclusão infalível e indispensável, né? Outro aspecto importante que nós podemos também concluir, além é que esses espaços de memória... Vejam, eu estou compartilhando uma reflexão minha. Se vocês acharem que isso não é importante, porque muitas das vezes pode ocorrer dos colegas pensarem ou imaginarem que esses espaços de memória, museus ou centros de memória, no Ministério Público Militar é centro de memória do Ministério Público Militar, mas eu acho que indifere falar centro de memória ou espaço de memória, é que eles possam se transformar em espaços dinâmicos de reflexões
com exposições, com comemorações importantes, alusivas à trajetória institucional, permitindo um diálogo constante e permanente com o que o Gunther chama de entorno comunitário. Eu acho bacana, porque senão fica aquela coisa estática que vai pegando poeira com o tempo, né? Peças que precisam, inclusive, de um cuidado especial. Nós fizemos uma exposição, por exemplo, uma exposição sobre... está em curso, inclusive, sobre a atuação do Ministério Público Militar na Segunda Grande Guerra Mundial. E, por exemplo, tem um fardamento, porque os membros do Ministério Público Militar, quando há o deslocamento das Forças Armadas, no caso da FEB, né, quando houve deslocamento para a Itália, né, na campanha da Itália, a Justiça Militar também é deslocada, e por lei, Márcio, há o comissionamento dos promotores, dos juízes em postos militares, porque como você está no fronte, né, no campo da beligerância, você tem... Aí nós conseguimos resgatar um fardamento que estava num desses museus aí do Exército. Olha, para você levar aquele fardamento, você tem, um termo, esqueci como é que é de cessão, não, de empréstimo. Eu sei que tem que ter tanto cuidado com esse fardamento, porque isso remonta a 1939, aquele fardamento, qualquer coisa rasga, né? Então, é tão difícil. Quer dizer, bacana, maravilhoso, mas é importante que a gente possa, mais do que só expor peças, né, seculares ou multisseculares, né, que realmente representem uma trajetória histórica, é importante que esses espaços não se tornem apenas centros ou entulhos de peças históricas. Tem que ser também um campo de reflexão permanente e, né, dinâmico. Pois não? Boa tarde, meu nome eu sou Suzane Viegas, eu sou bibliotecária e analista ministerial do Memorial do Maranhão, do programa Memória. Ótimo. Eu estava lá embaixo e a minha colega falou que vocês falaram sobre a mudança do prédio, né? Pois não. Então eu vou dar alguns parâmetros do que é que a gente faz lá. Claro. Eu estou lá há pouco tempo, né, representando, eu sou responsável pelo memorial. O memorial está inserido num programa maior, que tem a parte editorial, e tem a parte de concurso, e tem um memorial. O que nós temos feito, nós estamos num prédio lindíssimo, nós estávamos dividindo um prédio com uma promotoria, que já saiu, nós não temos como manter o prédio, porque o nosso custo, por baixo, está em R$30 mil, por estarmos lá. Eu acho, e... queria dizer que, desde que eu entrei no Ministério Público, eu acho que o memorial deveria estar inserido como está aqui, na entrada da Procuradoria-Geral de Justiça. Já não é possível, porque o prédio foi pensado e não pensaram na gente. Então, a gente vai para a antiga sede. O que nos vai ser dado pela arquitetura é uma parte de fora, confeccionada com uns banners, uma coisa como se fosse uma casa colonial. Claro que, senhores, tem a turma que quer que a gente se mantenha nos prédios antigos e tudo, mas no centro histórico, que o nosso centro histórico é muito importante, mas a gente não tem condição, não temos condições financeiras de ficar. E não tem fluxo. Onde a gente está, eu tenho... quem cuida da estatística sou eu tenho isso. O que a gente fez, a gente tem um projeto, talvez o senhor tenha conhecimento, a gente tem um projeto com as crianças de 14 anos em diante. Que eu cheguei lá, o projeto era apenas assessor que ia apresentar. Um dia eu fui chegando e disseram, o pessoal está pedindo da educação. Eu liguei para o promotor. A primeira hora me chamaram a atenção, você está ocupando o promotor. Fiquei até triste, mas o promotor é ocupadíssimo mesmo, porque ele, inclusive, é do CAOP, que é os Centros de Apoio Operacionais. Ele chegou como, vai, parceiro, eu estou atrasado, vamos lá com as crianças que eu tenho que sair. Eu digo, é por aqui que eu vou. Para o senhor ter uma ideia, está aqui a minha amiga que não me deixa mentir, hoje em dia há um enamoramento com o memorial dos promotores. Tem promotor que eu já peguei, quem é que está assistindo ali? Um promotor. Porque ela está interessada em vir conversar com as crianças. Como eu chego lá, e eu sei que a gente está no direito difuso, então, quando eu ligo para uma escola, eu digo, me diga a pauta que você quer.
Queremos com droga, vem quem está com droga. Queremos com deficiência, Dr. Ronald da deficiência. E todo mundo me atende. Eu não posso ter isso semanalmente, então eu tenho uma vez por mês. Quando eu acabo o ano, eu começo janeiro, eu entrego os 5 projetos. Eu tenho 5 projetos por mês para cumprir com as crianças de várias escolas, com vários promotores, então isso leva tempo, porque eu tenho que saber de cada promotor quando pode nos atender. Como vai ser a nossa nova dinâmica, porque a gente vai ter que mudar, eu ainda vou pensar. Mas é isso, a gente tem que mudar pela parte financeira também, porque é muito, muito oneroso. Muitíssimo obrigado. Eu queria, antes de mais nada, dizer assim, é uma opinião pessoal, nem sei se haveria como equacionar o altíssimo custo de manutenção de um imóvel, né? Agora, eu digo assim, é porque ali é no centro histórico de São Luís. Olha o vínculo, né, com o histórico, com o passado daquela cidade, que é por si só extremamente referência, né, no sentido da própria trajetória do país. Ali eu me surpreendi com o acervo, me surpreendi com a localização, né, estava lá e havia até uma questão histórica se a primeira promotora foi, né, do Maranhão ou se é de Minas, e Cíntia fala que é de São Paulo, né, cada um está defendendo o seu, né? Mas, historicamente falando, depois até esse aspecto me foi dirimido e parece que foi em Minas mesmo, não é porque seja a minha terra não, mas parece que tem documentos que são categoricamente explicitadores desse fato. Mas, enfim, eu não sei, parece-me que no Pará está se desapropriando o imóvel, não é isso, Jorge? Eu não sei se o custo é de manutenção, se o custo é de locação, ou se o custo tem outras variáveis, né? Pois não, pois não. Eu sou Kelsilene, sou historiadora do programa Memória, lá do Maranhão, pois não, do MP do Maranhão. E assim, eu compartilho da ideia de que o memorial ele permanecesse no centro histórico. Só que aquela área em que ele está é a área mais afastada, né? Sim. Não está bem dentro do centro histórico. Então, o que a gente percebe... Não está ali perto do Palácio dos Leões? Exato. Só que o que a gente percebe é que não tem um fluxo de visitas desejável. Se não fosse essa medida que ela utiliza de chamar as escolas para visitar o memorial, o fluxo durante o mês de visitação, eu acho que ele não é constante. Posso fazer aí só uma parte? Só um instante aqui. Então, assim, desde ontem, o que me inquieta é justamente isso, porque a gente estava conversando muito aqui acerca de como fazer com que haja uma interação. E é isso que me angustia e que eu já levei para ele, porque eu participei do encontro de Vitória. Sim. E eu dizendo que era preciso que a gente fizesse algo mais para que chamasse o público, não só membros e servidores, né, mas Sim. público em geral, porque isso falta. Se não fosse a escola no memorial, não tem outra coisa que chama, que faça com que haja uma interação. É por isso que é importante a interlocução dos diversos espaços de memória. Por quê? E o CNMP, eu queria registrar isso também. O CNMP, e talvez, Cíntia, fosse bom a gente colocar aí uma proposta ao CNMP, ou a sugestão, enfim, que o CNMP criasse, dentro do seu plano nacional, do Prêmio Nacional do CNMP, uma categoria só para a história e memória do Ministério Público. Porque eu propus, mas eu não logrei êxito em conquistar um espaço, ou seja, um prêmio só para a história e memória. Eles terminaram colocando lá em... não sei se é comunicação e relação institucional, sob a alegativa, naquela ocasião, de que teriam que fazer tipo um guarda-chuva, abrir, porque já eram 9 categorias, e que se fossem abrir mais essa categoria específica, teriam que abrir outras tantas, como, por exemplo, da Corregedoria Nacional, aí abriria mais uma, aí ficaria uma coisa... Isso não me convenceu, mas eu acho que uma conclusão dos encontros nacionais pode ter uma força
para que os conselheiros possam pensar nisso. Então, uma das conclusões seria no sentido de que o CNMP pudesse repensar a possibilidade de que, mais do que figurar numa das categorias, como uma espécie de subcategoria, que se tivesse uma categoria específica para valorizar o tema gestão documental, memória e história do Ministério Público. Essas três vertentes. Concordam? Sobre o outro aspecto que eu estava dizendo dessa interlocução, desse diálogo entre os memoriais, é exatamente por causa disso. Porque, por exemplo, no âmbito do Rio Grande do Sul, há uma boa prática, que inclusive está concorrendo ao prêmio CNMP, que eles designam de caminhos da matriz. Ou seja, a matriz como centro de referência e diversos órgãos que estão no entorno como sendo caminhos necessariamente possíveis de se percorrer, resgatando fatos históricos. Então tem a própria matriz, o Palácio do Ministério Público com o seu memorial, o memorial da Justiça, e tem mais um outro lá que agora não me vem à memória. Quer dizer, isso já se tornou uma espécie de, como é que eu posso dizer, de périplo, né? De périplo que as pessoas vão, os turistas. O que eu acho que São Luís merece também que se identifique uma boa prática, porque muitos vão ao Palácio dos Leões, que é uma referência maravilhosa, de uma cultura, de um passado fantástico. Então se poderia pensar nisso, de se criar o caminho da história de São Luís, ou seja, e necessariamente passar também, quer dizer, é uma questão de se dialogar, né, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, e tentar ver se dá para fazer isso, botar o IPHAN também nesse diálogo. Tá certo? Então, quer dizer, há possibilidade disso. Agora, obviamente que já há uma decisão do decisor estratégico lá do MP maranhense. A mim não me cala muito profunda essa ideia de se marginalizar o centro, né, porque não se pensou, porque não se pensava, não se pensa tanto, mas doravante tem que se pensar, porque é uma orientação normativa. O que eu não acho razoável é que você saia do coração histórico de São Luís e vá para um espaço escondido, oculto, ou pouco visível, pouco transparente, que vai muito mais beneficiar o público interno do que os turistas que precisam conhecer, a coletividade que tem no Centro Histórico São Luís uma referência inapagável dos seus momentos mais, né, extraordinários de criação, transformação e evolução. Mais alguém, gente, gostaria de usar a palavra? Nós estamos caminhando ali, a Cíntia ela vai... Mauro, por gentileza. Sim. Tem um parecer, eu não recebi particularmente, daquele questionário que foi pedido para a gente fazer um levante da situação. Isso tudo está sendo convergido para as reflexões do comitê gestor. Porque okay, daqui por diante nós não temos mais comissão de memória. Agora nós temos comitê gestor do Plano Nacional de Memória. Então o comitê gestor, ele não só, com essa documentação toda, vai ter o seu banco de dados, nós pretendemos criar, eu queria também encaminhar uma conclusão nesse sentido, né, que o comitê gestor possa dar prosseguimento ao projeto de história oral no âmbito do CNMP, bem como a criação do memorial virtual do CNMP, com a possibilidade de dialogar com os demais memoriais, se possível, implantando ou criando links com os diversos memoriais virtuais espalhados pelo Brasil. Ótimo. Acho que uma outra conclusão importante, e aí também tem que se ter um diálogo com o TI, mas é que cada Ministério Público possa trabalhar a criação de um memorial virtual, que também dá maior transparência e maior acessibilidade. Quer dizer, aqueles que não puderem ir a São Luís virá até você, não é? Não só pelas orações que São Luís atende, mas sobretudo nesse sentido de que o memorial, que a história do Ministério Público maranhense, eu gostaria de conhecer mais detalhes, eu possa conhecer a partir da minha casa.
Então eu acho isso muito precioso, isso não impede, não invalida. É muito importante que os memoriais possam se integrar com a trajetória histórica da própria cidade, não é? E que possa criar, como em Porto Alegre, esse diálogo com as outras referências históricas. Seria muito bom que se criasse, a partir dessa boa prática, que se estimulasse. Vamos tentar ver se insere... Não existe isso, se insere no contexto das visitações. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem tantos museus. Conheça a história do Ministério Público aqui de São Paulo. Por que não? Não é só o Palácio de Justiça, que hoje é um marco de visitações. Está correto? Vamos também incentivar que os ministérios públicos possam ser visitados, até porque se tornaram instâncias de confiabilidade, né, maior hoje na sociedade brasileira. Outro aspecto importante é que, além disso, de se tornarem também integradas ao conjunto arquitetônico, histórico, do patrimônio cultural da cidade, passando a ser também referência para visitações, que também possam, periodicamente, incentivar os servidores, os membros, como hoje nós tivemos aqui um coral maravilhoso, coral extraordinário, estimular que tenhamos saraus, que tenhamos apresentações. Gente, vamos resgatar aqueles tempos românticos em que a poesia fazia parte do nosso dia a dia, que nos estimulava, né, a nos sensibilizar diante do belo, diante, né, da criação divina magistral, né? E nós estamos hoje com esses apelos midiáticos, né? O WhatsApp hoje faz com que nós, no ambiente da casa, estejamos conversando com o filho, com a nossa mulher que está na sala. Nós estamos substituindo as relações humanas por relações frias, né, de uma comunicação veloz e incessante. Toda hora está caindo mensagem, a gente não tem mais tempo para olhar nos olhos da pessoa amada, como diria Vinícius, né, Márcio? Então nós precisamos olhar. Gente, nós não estamos mais apreciando o belo, não estamos mais tendo essa capacidade. Então vamos trabalhar isso, vamos incentivar também, né, os saraus, a poesia, o lançamento de obras, porque toda vez, vejam, só para vocês terem um exemplo mínimo, o que eu pedi para o nosso procurador-geral, querido Jorge, em relação ao nosso centro de memória? O nosso centro de memória está no foyer, do nosso auditório. Maravilhosa a localização, maravilhosa, porque toda vez que tem um evento, eu peço para colocar o livro de ouro da exposição e todos têm que passar por ali. Necessariamente vão ter que passar para entrar no auditório. Gente, fecha a outra porta, só entra por aqui. Tá certo? E aí já vão entrando, já vão vendo. Gente, é maravilhoso, tem que buscar a solução, né? Então, nós temos que criar essa cultura de memória no âmbito interno, né? Eu fiquei muito feliz quando a Cíntia me falou do entusiasmo que os servidores passaram a ter. Tá certo? Então, quando você cria, por exemplo, um coral, você estimula toda uma instituição a se sensibilizar. Porque quem, por exemplo, né, executa músicas tão maravilhosas quanto Carinhoso, não podem definitivamente ser insensíveis, né? Então, nós precisamos estimular isso, estimular a música, estimular a história, estimular, não é, a poesia, tá certo? Vamos trabalhar nesse sentido. Esses espaços não podem ser espaços estanques, né, apenas para expor o que já foi do passado. Tem que nos fazer caminhar no presente, né, aproveitando os bons exemplos e criando condições para nós evoluirmos. E só vamos evoluir quando a gente, né, poder trabalhar em nós mesmos esses espaços que estão, muitas das vezes, esquecidos da nossa sensibilidade maior para com tudo aquilo que é a estética, né, no sentido grego, né, que é a filosofia estética, que é a filosofia do belo. Viu, minha querida Adélia? Você que sempre é uma incentivadora, desde o nosso encontro inesquecível em Florianópolis, e a partir dali tantos bons exemplos, né? É isso, meus queridos. Mais alguém deseja... Mais uma... Pois não, Mauro. Deixa me permita. Essa questão da vinculação
do memorial, a gente acha que, pelo menos alguns que a gente já compartilhou, a gente percebe que há uma variável. Numa região você está atrelado ao CEAF, na outra região está ligado à Procuradoria-Geral. Nós já passamos pelo DGD, porque nós temos um departamento exclusivo de gestão documental, que não tem nada a ver com o CEAF, não tem nada a ver com a biblioteca. E a gente percebe que há uma variação de concepção do que seria realmente o memorial desses profissionais. Né? Então, eu não sei se seria interessante a gente também criar uma discussão futuramente dessa questão afinal de contas, o memorial, o Centro de Preservação de Memória, estar vinculado a quem? Porque a gente percebe que isso não é uma coisa não é praticamente padronizado a nível nacional. E eu percebo que há divergência de ideias. Isso é um trabalho também, uma conclusão importante, que é preciso que o comitê gestor, então nós podemos dizer que concluir que seja também Estado o comitê gestor, né, que analise, né, a vinculação, né, dos memoriais, né, qual que seria, né, no caso do próprio comitê gestor, ele está vinculado à presidência. E nós fizemos isso para que ele possa ter força. O ideal é que esteja sob a tutela do próprio procurador-geral. Me parece claro isso. Me permita, porque inclusive no último encontro era para ter vindo a doutora Sami Bonavides, que é do CEAF, e depois surgiu um contratempo, porque alguns diziam, não, ela vai, outros diziam, ela não vai, não, mas ela não tem nada a ver, está atrelado com a Procuradoria. Aí outros diziam, não, mas a maior parte dos CEAF estão atrelados ao Centro de Preservação de Memória, ela devia se inteirar. E aí depois ela mesma, pessoalmente comentando comigo, ela disse que não teria interesse de vir, porque realmente, até hoje, no estado do Paraná, por exemplo, ela não teria recebido nada necessariamente que ela tivesse que ter uma participação. Podemos até concluir, assim, eu particularmente falando, acho que o ideal é estar vinculado ao gestor, para que possa ter um desenvolvimento maior e uma capacidade maior de soluções, né? Porque ele que está no plano decisório, né? Então eu acho que seria interessante. Mas se acharem por bem, nós podemos submeter o comitê gestor para que se delibere em relação a isso, já que o plano nacional não definiu essa questão. Me permita, porque eu conversei com o pessoal de Rio Grande do Sul, no caso deles, por exemplo, eles começaram com a Procuradoria-Geral de Justiça, né, atrelados, depois foram para o CEAF, ficaram boa parte do tempo deles atrelados ao CEAF, e agora a notícia que eu tomei por último é que eles voltaram novamente à Procuradoria. Né? Veja bem, né? Então, o que você acha, Márcio? Você que é um procurador-geral, qual que é a sua ideia? Só ouvir o Márcio primeiro, Paulo, depois eu passo a palavra para você. Queria ouvir o nosso procurador-geral do Amapá, que tem uma experiência grande na área do patrimônio histórico e cultural. Duarte. Alô? Oi, Márcio. Eu acho que assim, eu acho que na grande maioria dos MPs, o próprio centro de estudo, ele é vinculado à Procuradoria-Geral. Ah, tá certo. É o que eu acho, né? Sim. A grande maioria. Como lá no Amapá. Em Minas Pois é, lá no Amapá também o centro de estudos é vinculado. Sim. O memorial é apenas uma espécie de departamento ligado ou interligado ao centro de estudo. Ele não pede a vinculação com a Procuradoria-Geral. Certo. Pelo menos lá no Amapá, ele funciona assim. Perfeito. Então, lá tanto o centro de estudo quanto o memorial estão atrelados à estrutura orgânica lá da Procuradoria de Justiça. Perfeito. Então eu acho, né, Paulo, vamos ouvir o Paulo também, do Espírito Santo. Quem está vinculado lá no caso? Lá no Espírito Santo, o que aconteceu? Foi ligado ao gabinete do procurador, então tinha um status meio de staff, né? E aí isso não estava muito funcional e está caminhando para o CEAF, para ficar como um dos setores que formam o CEAF. E a última decisão que foi tomada, uma vez que foi criado o memorial por lei, ligado ao gabinete, então, e não se alterou a lei ainda, o que se decidiu mais recentemente é que a coordenação do memorial será exercida pelo dirigente do CEAF. Né? Então, assim, quem assumir o CEAF já vai saber que automaticamente vai estar pegando a coordenação do memorial. Porque houve uma mudança, na última mudança, né, que a promotora que assumiu o CEAF, ela não pegou o memorial logo de imediato. Então, a gente ficou 6 meses fora do CEAF, uma vez que a gente já estava lá.
Então, para resolver, para não acontecer isso, houve essa vinculação. Né? Mas o CIAF está vinculado à Procuradoria-Geral? A subinstitucional. A subprocuradoria institucional. Mas aí está, né, Paulo? Porque a sub está vinculado diretamente, não é isso? Isso. Não é isso, Jorge? Mas aí não tem mais aquela vinculação do memorial diretamente ao gabinete, porque era assim que estava. Entendi. Né? Então aí veio para uma estrutura maior que é o CEAF. Que aí o CEAF lá é biblioteca, é centro de pesquisa. Entendi. E o memorial. Não, eu acho até que tem a ver, né? Porque centro de estudos, né? Acho que seria bacana. Eu queria ouvir a doutora Eunice também sobre como está a situação lá no Mato Grosso. Obrigada. Tá vinculada à PGJ? Boa tarde. Em Mato Grosso, nós estamos vinculados diretamente ao Procurador-Geral. Ah, perfeito. Nós temos um órgão independente, mais vinculado ao Procurador-Geral, ele que designa o procurador ou procuradora que vai ser o coordenador. Sim. Não é nenhum promotor que coordena o memória, é realmente um procurador. E aí o procurador tem um conselho curador. Nesse conselho curador, ele preside o conselho curador, onde tem a participação de um promotor, de um membro aposentado, de um representante da associação. Bacana. E de funcionários. Excelente. Eu queria, aliás, registrar nos anais desse 8º Encontro Nacional os meus cumprimentos ao doutor Paulo Prado, que foi em cuja gestão... Foi, né, em quem ele impulsionou o memorial. Impulsionou, e eu visitei, está belíssimo, logo na entrada da instituição. Isso, nós né, fizemos na entrada. E parece que o doutor Mauro também, o novo procurador-geral, ele continua, está dando vai andamento manter a esse mesmo né, trabalho e estimular cada vez mais, então que fique registrado. Estamos abertos para visitas, se quiserem conhecer. O nosso memorial começou devagarinho, mas está muito bem estruturado. E desafiar o Mato Grosso a que também possa pensar em abrigar um dos próximos encontros nacionais. Será um prazer. Nós temos a candidatura de Pernambuco que foi mantida, né? E o doutor André pediu para que eu transmitisse aos colegas que, assim, em Belém havia a candidatura de Pernambuco e São Paulo, triunfou por votação democrática São Paulo, e agora nós vamos, admitindo, portanto, a persistência da candidatura de Pernambuco, honrar aquilo que nós havíamos deliberado em Belém, no sentido de optar, portanto, por receber com muita honra essa candidatura, né, e consultar o doutor Márcio se poderíamos contar com o Amapá para a 10ª versão do encontro. Pode ser? Então, poderíamos até deliberar, até porque o doutor Jales não se encontra mais presente, ele iria consultar ainda o doutor Benedito, mas como o doutor Márcio é o próprio gestor, né, e tem capacidade decisória plena, com certeza Sua Excelência já afirma esse compromisso, esperamos, e ele está fazendo uma gestão realmente extraordinária, ele que já administrou o Amapá e foi tão bom gestor que está novamente à testa da instituição e certamente será reconduzido, não tenho dúvida, pelo trabalho que ele tem realizado. Então, até pela sensibilidade dele, a gente tem que colocar o Amapá no mapa dos nossos corações, porque quem conhece o Amapá volta, eu estarei voltando lá dia 3, né? E, portanto, um desafio para nós, né? Estarmos lá depois de termos, né, ali passado por momentos agradabilíssimos em Belém, percorrendo a Belém histórica, conhecendo o movimento da cabanagem, extraordinário. Nós vamos agora conhecer essa história do nosso território federal, né? Um estado que tem realmente uma hospitalidade maravilhosa, né? Uma culinária diferenciada, né? Então, nós vamos, então, meus queridos, se todos concordarem, nós, então, optamos agora, porque já havia candidatura prévia, pela Recife Histórica, né? Alguns estão sugerindo Porto de Galinhas, mas me parece que pode-se até visitar, mas quem não conhece Recife Histórica precisa conhecer. Vamos, então, viu, Cíntia, concluir que Recife, portanto, será a sede do 9º, e que Macapá já será a sede do 10º. Olha que maravilha, a gente poder já decidir 2 na sequência, né, e concluir, né, será realizado pelo Ministério Público de Pernambuco, e que o 10º, né, será realizado pelo Ministério Público do Estado do Amapá.
Tá ok? Porque aí a gente já até fecha 2 eventos e dá tempo de todos se programarem para estar presentes, tá bem? Eu só vou pedir para que todos, com muita brevidade, tanto em Pernambuco quanto no Amapá, quando chegar a oportunidade, façam uma divulgação forte, encaminhem todos esses dados com brevidade, para que todos possam se programar. Não é fácil, tem que movimentar a administração, para que todos possam disponibilizar recursos, né? Penso que o comitê gestor possa, nós temos feito isso, estimulado que cada gestor realmente designe os representantes dos estados para que possam buscar ampliar seu conhecimento, sua capacidade, uma vez por ano, gente. Eu acho que não pode haver ausências que não sejam justificáveis, né? Então, fica aí o nosso apelo, desde logo. Estamos caminhando aí, Cíntia? Alguém gostaria de colocar mais? Porque a gente vai depois ler as conclusões, as considerações. A carta não precisa ser também, né, imensa, laudatória, né? Até porque, conforme nós vamos vencendo as etapas, algumas daquelas demandas, né, passadas vão sendo também substituídas por outras, né, ou nem sequer substituídas, porque não surgiram outras, mas eu acho que dentro desse caminho natural que nós estamos desenvolvendo, me parece claro que estamos alcançando grandes e importantes vitórias, né, e, de certa maneira, como eu ressaltei, empoderando, como é necessário fazê-lo, aquele servidor, né, esquecido, muitas das vezes, aquele servidor que não tem, muitas das vezes, o incentivo para poder perseverar, para poder se estimular a cada vez mais trazer todos esses fatos e acontecimentos tão relevantes para a nossa história. Então, nós falamos sobre o prêmio, falamos, né, até mesmo é importante, viu, a gente estimular que cada Ministério Público produza a sua história oral, que dê sequência. Eu desafiei o Márcio para resgatar a história da implantação do Ministério Público no Amapá, entendeu? Que houve um período em que era indistinto, né? O Ministério Público do Distrito Federal também era dos territórios, então isso tudo tem repercussão no formato. O doutor Márcio foi do primeiro concurso, né? Quer dizer, olha só que coisa importante. Tem que ter uma obra, doutor Márcio, registrando isso na sequência, porque muita coisa já se perdeu. Mas aquilo que a gente puder resgatar, o senhor me falou que tem alguns colegas, né, que já se aposentaram, né? Então, quer dizer, vamos aproveitar que esses são personagens vivos de uma história recente, né? Então, seria muito bom que a gente tivesse um volume sobre a trajetória do Ministério Público amapaense, porque as gerações do amanhã vão necessariamente querer saber, né? Saber da sua história, né? Como membro do Ministério Público do Pará que foi, como juiz aprovado que foi, e hoje, né, optando pelo Ministério Público e retratando, inclusive, as condicionantes históricas. Ele estava dizendo algo que é muito importante a gente dizer. Doutor Márcio comentou que, na época, o Amapá pagava bem, estipendiava bem. E, naquela ocasião, ele que tinha passado em vários concursos, optou pelo Amapá. Mas, hoje, por exemplo, ele está numa situação que, se ele realmente, se fosse hoje, ele teria outras opções. Então, cada vez mais, até pelo nivelamento que tem sido feito, né, pelo CNMP em termos remuneratórios, cada vez mais está se desestimulando, né, que pessoas optem por ir para o Amapá. E quando passam, se passarem em vários, vão optar por outro. E aí isso pode gerar um esvaziamento. É um debate que precisa ser revelado, precisa ser colocado. Não é? Eu acho que a gente precisa ter essa dimensão. Da mesma forma, ainda há pouco eu ouvi com o professor Couto alguém dizendo assim, olha, eu era funcionário na Justiça. Naquela época eu optei por ir para o Ministério Público porque era um desafio e a remuneração era boa. Hoje, se arrependimento matasse, porque lá pagam 3 vezes mais. Olha só que discrepância, né? Então, a gente precisa resgatar, a história do Ministério Público. Quer dizer, cada Ministério Público tem uma história extraordinária a contar,
né, através de membros que foram verdadeiros heróis, alguns que tombaram no campo de batalha, outros que silenciosamente, anonimamente mesmo, né, não tombaram, mas fizeram muito, foram decisivos na consolidação daquela instituição. E, portanto, é importante que isso seja trazido à tona, porque esses bons exemplos, e a gente sempre diz que o exemplo vale mais do que 1000 palavras, os bons exemplos, eles repercutem. Lembro daquele filme, né, aquele filme O Gladiador, quando a certa altura o gladiador, que era general do exército romano, ele concita os seus soldados a refletirem sobre as ações que eles iriam iniciar numa luta sangrenta que iriam travar, dizendo-lhes, né, todas as nossas ações repercutem na eternidade. Então é muito importante, né, que a gente tenha um legado, né, um legado que reforce a nossa evolução, que contribua para a evolução. Então é nesse sentido que, caminhando, portanto, para finalizar, e se não houver mais nenhum colega que queira usar da palavra, eu vou pedir então para a Cíntia, para ver se ela já começa a ler a carta que nós formatamos a partir dessas reflexões e desses debates, para que assim, se todos concordarem, nós possamos divulgar na página institucional do CNMP, na página institucional do MP Paulista e nas páginas institucionais de todos os ministérios públicos do Brasil. Qualquer acerto a gente pode fazer aqui na hora e estamos aqui todos... Até porque se eu perdi alguma coisa... ávidos por agora eu estou sugestões. olhando os ministérios públicos que estiveram presentes para constar, que aqui já dá mais um trabalho. Pronto. Sem problema, isso a gente já pode depois ver isso, os ministérios públicos que estiveram daí. O importante agora são as considerações e as conclusões. Ele vai jogar para o... Tá. Então eu até vou para lá. Se eu quiser ficar aqui, vira aqui, ó. Enxerga aqui. Enxerga. Outra coisa importante para dizer aos colegas é o seguinte: nós temos, portanto, no formato do comitê gestor, representantes regionais, tá certo? Dos ministérios públicos, e nós vamos ter a representação no nível decisório, que seria de membros, né, mais um conselheiro presidindo, e vamos ter a representação no nível técnico, portanto, dando espaço e voz a todos os senhores. É claro que nós não podíamos botar todos, mas temos que colocar, cada representante regional indica aos servidores que estarão ali representando a todos indistintamente. Então, os senhores cobrem também dos representantes regionais as ações, encaminhem sugestões, para que a gente possa construir esse ideário, né? Esse ideário que é permanente, é uma chama que não pode se apagar, e se todos não fizerem a sua parte, se calarem, não vão contribuir, portanto, para esse grande debate. Porque aí se abre democraticamente, né? Porque senão tem o diálogo da história, da memória.
aqui do Não, está aqui, Distrito Federal. Aqui, ó, tá aqui, ó, Distrito Federal e territórios. Do Amapá não tá? Vamos pôr. Acho que tá, Mato Grosso. Ajudem aí, ajudem qualquer coisa. Porque eu peguei a lista aqui de presentes: Amapá, Rondônia, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro, Acre, Paraná, Espírito Santo, Distrito Federal e Territórios, Santa Catarina, tá faltando mesmo, Mato Grosso. É que eu ia colocando e ia escrevendo as considerações. Mas Minas Gerais não veio, né? Veio. Veio? Veio. Aí em Minas? Veio. Que bom. Minas não pode faltar. É que eu estou olhando até a lista de presença aqui. Bom, vamos olhando, depois eu continuo incluindo aqui, que a gente tem Tribunal de Justiça. Quer que aumenta? Se puder um pouquinho. Hã? Ministério Público do Trabalho da Quinta Região deve ficar de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Na verdade, é porque tudo é MPU, né? Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público DF. Da Quinta Região é do Trabalho. Veio Ministério Público do Trabalho, PGT, né? E Ministério Público do Trabalho da Quinta Região, Bahia, ela traz. Estaria englobada no Ministério Público do Trabalho? Estaria, mas é bom especificar, né? Segunda e quinta região. Da Quinta Região. Ministério, porque não é... Ministério Público do Trabalho da segunda